Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Tem alguém novo hoje? Vou passar uns recadinhos sobre a casa, sobre como funciona. Geralmente, sempre que a gente faz a abertura, a gente já começa com os recadinhos, tá bom? Então, a gente pede para que vocês, por gentileza, desliguem os celulares, né? Porque nesse momento é o momento que a gente está se tratando, e o celular toca, a mensagem entra, a gente já se desconecta, tudo bom? Tudo bem, bom. E aí a gente acaba se esquecendo da gente. Então, esse momento é nosso, para o nosso comportamento, deixa o celular quietinho por 40 minutos, vai ficar tudo bem. Pedimos também para que vocês, por gentileza, cheguem pelo menos 10, 15 minutos antes, né? Geralmente a gente começa os trabalhos às 8, 20 horas, para que a gente possa fazer o passe de limpeza, se acomodar, dar aquela descansada, né? Não ficar esbaforido, para que a gente possa ir já se harmonizando com o tratamento. Nós ainda estamos pedindo para que vocês, por gentileza, agendem, né? Nós estamos usando a máscara, eu tirei a máscara porque para falar um pouquinho mais longe de vocês, aí a gente estava ficando com mais dificuldade. Mas a gente ainda está, né, nesse procedimento de agendamento, de usar máscara, de usar álcool. Porque por enquanto é melhor a gente ainda se manter com esses cuidados, que está dando certo, então vamos continuar. Nós temos os atendimentos fraternos, que são atendimentos presenciais, onde os assistidos podem entrar em contato com o pessoal aqui da recepção para fazer como se fosse uma entrevista, uma conversa, que tanto pode ser pessoalmente com o trabalhador da casa, ou via WhatsApp, se a pessoa não tiver disponibilidade, quiser marcar para um melhor dia, que é justamente para falar sobre o porquê que veio na casa, o que entende da espiritualidade, se não entende nada, quais são as expectativas, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre o tratamento de vocês. Geralmente esse atendimento é feito a cada 8 semanas, então passou a primeira vez, vai fazer o tratamento, marca um retorno depois de 8 semanas, se precisar antes disso, tiver com algum problema, também pode procurar a gente. Aí nós pedimos que para quem tem os vícios, né, de álcool, fumo, né, e até mesmo o jantar, a comida antes de vir, para que evite isso, pelo menos o álcool e o fumo 2 horas antes de vir para casa. E quando for se alimentar antes de vir, para não comer muito, para quando estiver sentado, não ficar com aquela sensação de estufamento, de encontro, para que possa fazer o tratamento da melhor forma possível. As palestras, elas fazem parte do tratamento. Muito embora muita gente ache que o importante é o passe ele é importante, mas é através da palestra que nós vamos conversando um pouco sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a nossa reforma íntima, né? Sobre as reflexões do que a gente está estudando em conjunto com vocês. Então, ele é importante para o tratamento. Então, se vocês puderem sempre chegar a tempo das palestras, participarem, é importante. Nós também pedimos nós vivemos de doações, né? Porque a casa é uma casa como a nossa, que nós vivemos. Então, assim, nós temos conta de água, temos conta de luz, temos IPTU, temos aluguel, e a forma que nós encontramos de pagar esses custos são com as vendas que a gente faz no bazar. Agora a gente está começando a voltar com a cantina. Então, quem tiver roupas, sapatos, utensílios para doar, e até mesmo mantimentos, né? Que é o que eu falo, às vezes a gente ganha uma cesta básica, não usa tudo, né? A empresa doa uma cesta básica para gente, que traga, porque nós auxiliamos uma média de 40 a 45 famílias, então isso também auxilia a gente na montagem das cestas. Então, quem quiser, tiver alguém com problema, que não pode vir, que esteja doente, nós temos uma caixinha de vibração que fica ali na frente, uma caixinha de madeira. Aí vocês podem colocar o nome da pessoa, pedindo orações. Se a pessoa estiver desencarnada, pode colocar que é desencarnado, né? Para que ela receba vibrações também de paz, de harmonia. Aí é só colocar ali naquela mesinha de vidro que fica ali na frente. Nós temos os cursos da casa, são cursos gratuitos, online. Quem tiver interesse de participar, pode deixar o nome para as meninas, que o pessoal entre em contato para vocês poderem participar e poder conhecer um pouquinho mais da doutrina, entender, né? É sempre bom. Pedimos para que vocês permanecem em silêncio,
Ao final, como agora nós estamos fazendo as transmissões ao vivo, para quem não pode vir, antes era um palestrante diferente que fazia a parte da live. Mas por dificuldades até de trabalhadores, né? Então nós estamos fazendo as transmissões ao vivo. Então quando terminar, eu vou primeiro finalizar a palestra, aí eu vou fazer a parte das vibrações e passo a distância para o pessoal que está na live. Vocês, por favor, continuem sentados, que aí a gente finaliza isso, e aí nós vamos começar a chamar vocês que estão aqui presencial pelos números das fichinhas para passar no atendimento na sala de passe. Temos o folheto do Evangelho no Lar também, para que vocês possam levar para fazer. A importância do Evangelho no Lar é a limpeza da nossa casa, assim como nós fazemos a limpeza física, o Evangelho no Lar é a nossa limpeza energética da casa. Então tem um folhetinho explicativo, se vocês quiserem pegar com a gente, se também não entender como é que faz, quiser conversar com a gente ajuda, explica, mas é importante que todos façam, porque é a tranquilidade que a gente leva para dentro da nossa casa, né? Aí temos as lives, para quem não pode vir presencialmente, às terças e quintas, nesse horário de 20 horas, aos domingos, às 22, 20 e 20. Às 9 também. Às 9 às 10h30. Às 9 às 10h30. Da manhã. Da manhã. À noite não tem mais. Vamos ter que arrumar aqui. Então, terças e quintas às 20 horas. E aos domingos às 9 e às 10h30 também, que vocês podem acompanhar caso não possam vir presencialmente. E os recados são esses. Terminou. Tem uma aguinha que eu deixei para você, tá? Então, agora, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, fazendo uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Que possamos estar calmos, tranquilos, serenos, que possamos absorver os nossos ensinamentos e que possamos receber o nosso tratamento, buscando aquilo que viemos e recebendo também. Com as bênçãos do nosso Pai, pedimos licença para iniciar os trabalhos desta noite. Então, gente, por coincidência, hoje a palestrante sou eu, porque nós estamos com uma quantidade reduzida de trabalhadores hoje, então hoje eu dei os recados e eu vou também fazer a palestra. E aí, é assim. Como tem gente nova, não é bem uma palestra, né? O que nós fazemos é um estudo das lições, porque desde a pandemia os palestrantes ainda não voltaram, pessoas que vêm de fora, então não é nada muito, não é tão comprido. Então é uma conversa que a gente tem sobre as lições do livro. Agora nós estamos fazendo um estudo do livro Vinha de Luz, que é um livro que foi escrito por Chico, foi psicografado por Chico, ditado pelo seu mentor, que é o Emmanuel. A lição de hoje é a lição 97, e o título dela é O Verbo é Criador. Então, todas as lições desse livro, ela tem o título, eu vou ler por aqui por conta do reflexo. Eu coloco ali para vocês poderem acompanhar, porque às vezes é chato a gente estar lendo e vocês não acompanham, aí fica mais fácil. Então, toda lição, né, que ele tem, que nem essa, o verbo é criador, ele faz menção a um versículo da Bíblia. E o versículo que ele fez menção hoje é o versículo que está em Mateus, é o versículo 18 do capítulo 15. O que esse versículo fala? Ele fala, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Quem disse isso nesse capítulo foi Jesus. Aí, então, eu gosto de dar uma passadinha nesse texto do Evangelho da Bíblia primeiro, porque é para a gente poder entender, porque ele pega o versículo 18, aí a gente fala, mas o que tem antes, o que tem depois, por que ele quis dizer isso? Então, o capítulo 15 de Mateus, ele é um capítulo muito rico, né? E aqui nessa parte, ele está falando sobre um ensino sobre a pureza interior, nossa. Então, é um trecho que está falando sobre a tradição dos anciãos,
E há uma conversa em que os escribas e os fariseus de Jerusalém estiveram com Jesus. E aí eles perguntaram, né, a Jesus, né, por que transgridem os teus discípulos de Jesus, né, a tradição dos anciãos? Pois não lavam a mão quando comem o pão. Quem lavava a mão para comer o pão, que era uma tradição, eram os fariseus. Então eles tinham esse hábito de que eles lavavam a mão para comer, antes de comer, e depois lavavam a mão de novo. E aí os escribas, eles estão questionando, mas por que tem gente que não lava a mão e tá tudo bem, né? E aí Jesus responde, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou mãe, morra de morte. Aí ele fala, vós dissestes ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, mas não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe? E assim invalidaste pela tradição o mandamento de Deus. Por quê? Porque eles estão questionando por que os outros não estão lavando a mão, mas eles também, eles diziam que as oferendas que eles faziam era suficiente, porque antigamente tinha muito essa parte de oferendas, né, de comida, de roupas, e tudo mais, animais. Só que eles falavam assim, né, que eles faziam essas oferendas e é como se tipo, eles deixassem de acolher aqueles que estão à volta, porque eles já estavam servindo ao Pai, então eles não precisavam acolher quem estava à volta deles. Aqui ele usa o exemplo de pai e mãe, mas depois a gente faz uma reflexão de que isso serve para todos nós, né? Então, Isaías diz, hipócritas, esse povo honra-me com os teus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Ou seja, não é porque eu não lavo a minha mão para comer que eu estou contaminando. Não é a comida que vai me contaminar. Ele quer dizer que o que contamina é aquilo que sai da nossa boca, porque vem do nosso coração. Então a palavra, às vezes, ela contamina mais e dói mais do que aquilo que a gente está ingerindo. Essa é a parábola dele, né? E os discípulos lhe dizem, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. E foi como eu disse, né? Os fariseus, na maioria, eram sacerdotes, mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Já os escribas, eles eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e aplicação da lei ou do Torá. E aí Jesus responde para eles, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Se um cego guia outro cego, ambos vão cair no buraco. E Pedro, que é um discípulo de Jesus, né, pega a palavra e pede para Jesus explicar. Jesus fala, né, até vós não entendeu? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Isso tudo está no capítulo 15 de Mateus, na parte do Novo Testamento. Então, assim, o que ele está alertando para a gente? Cuidado com o que a gente fala, né? Porque é justamente o que a gente fala e com a entonação do que a gente fala, porque a fala vem do coração, vem da mente. E o quanto isso contamina, o quanto isso faz mal, o quanto magoa, o quanto isso prejudica não só a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fala e também se arrepende, e aí fica amargurando aquilo que falou. E também magoa aquele que está escutando, né? Então, o ensinamento de Emmanuel nessa lição é com relação a essa parte do Testamento, do Novo Testamento.
E aí agora a gente entra na lição do Emmanuel para ver o que o Emmanuel falou para a gente com relação a isso, né? Aí ele diz, né? O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Porque a gente entona, né? Quando a gente fala. E quando a gente está com raiva, a entonação é pior ainda. E aquela raiva sai com energia, né? Assim como quando a gente também fala para o bem, também sai com a energia do bem, né? A gente, quando está cuidando dos nossos filhos, a criança não vai lá, não cai e se machuca, você não vai lá, não falha. Ai, passou um momento aqui. Esse sentimento, essa energia que a gente passa, não cura, não faz parar de chorar. Quando se machuca, a gente não vai lá, não assopra e não fica... Tá bom, já passou, a mamãe vai assoprar. Então, a gente tem que entender isso. Que a nossa entonação, aquilo que a gente deseja, atinge as pessoas. Não é só o fazer que atinge, mas os pensamentos. Se eu estou com raiva da pessoa e eu emito pensamentos ruins para ela, esses pensamentos chegam nela. Não significa que não vai voltar para mim. Porque é claro que quem faz o mal recebe. Mas aquilo também faz mal para quem está recebendo. Então, esse é o alerta que ele quer dar para a gente, né? Ele fala, né, do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruínas e aniquilamentos. Aí não foi alguém que inventou a guerra, não tem essa energia, essa vontade, essa fala. Veio de uma pessoa, de um sentimento de alguém, né? Da alma dos caluniadores, partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Quando eu estou caluniando alguém, às vezes a pessoa é boa, mas ela fica tão magoada com aquela calúnia que ela não vai ficando intrínsega, não vai ficando ruim, não vai ficando se sentindo mal. Então, eu também estou degenerando pessoas boas, às vezes, de uma coisa que não precisava ser feita, né? E do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram um impulso. Não é que, mas se eu fizer o mal, todo mundo que faz mal vai receber o mal, assim, na mesma moeda, na mesma proporção. Mas que vai vir um arrependimento uma hora, vai. E para nós espíritas que acreditamos na vida pós-morte, nem que seja quando a gente chegar do lado de lá, a gente cair na nossa consciência, ver que a gente não alcançou o nosso propósito de vida dessa encarnação e se arrepender daquilo que fez. Então, em algum momento, a gente vai sentir isso. Mas quando faz um monte de coisa errada e tudo dá certo para ele. Será? A grama do vizinho sempre parece mais verdinha, mas a gente não está lá dentro dele sabendo o que ele está pensando, o que ele está passando e o que está acontecendo. Então, façamos nós a nossa parte, né? De prestarmos atenção naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos, no apoio que damos, né? Porque que nem aquela parte que fala dos pais, né? Lá no passado, a Bíblia antiga, o livro, até o livro de Chico é um livro que foi escrito há mais de 50 anos. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Né? Nós não temos um convívio com pessoas diariamente, não só dentro dos nossos lares, como no nosso trabalho, como no nosso ciclo de amizades. Se a gente não compartilhar com aqueles que estão na nossa volta, quando eles nos pedem ajuda, nós vamos compartilhar com quem? Então, como a gente fala, a caridade começa dentro de casa, com aqueles que a gente convive, com aqueles que a gente trabalha. Porque aqueles com quem a gente convive são os mais difíceis, né, gente? É muito fácil eu ajudar a minha amiga que eu não convivo com ela. Eu não estou ali todo dia com ela, eu dou aquela ajuda e tá fácil. Mas aquela pessoa que convive comigo todo dia, que está ali, eu estou acompanhando, porque você fala assim, poxa, mas eu estou falando, eu estou tentando ajudar e a pessoa não se ajuda, e a pessoa... Essa é a nossa persistência.
Essa é a nossa maior tarefa. Porque o pessoal de lá de fora está assim, né? Eu não estou acompanhando. Então, essa é a nossa evolução. Esse é o nosso crescimento. E a gente tem que ter paciência, mas é difícil. Eu sei que não é fácil, porque eu também não tenho, né? Eu também estou aqui conversando, estudando, falando para vocês, porque eu também estou na minha tarefa de evolução. Mas essa é a nossa maior tarefa. E aí ele fala, né? Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Então, assim como quem faz o mal vai um dia ter seu arrependimento, quando a gente auxilia de coração, quando a gente ajuda, quando a gente dá uma palavra de carinho, a gente recebe a gratidão de volta. Por mais que a pessoa não fale obrigado. Porque não é todo mundo que também tem esse hábito. Eu sei que nós, seres humanos, às vezes a gente necessita disso, né? Ai, poxa, obrigado. Às vezes a pessoa não fala. Não é do perfil dela, ela não foi criada assim, ela tem vergonha. Mas o sentimento bom que ela manda pra gente, poxa, olha, aquela palavra que ela falou me ajudou. Ela vai lembrar de mim com carinho. E esse carinho já é uma emanação de uma energia boa pra mim. Então, de alguma forma, esse bem está voltando para mim. E o auxílio fraterno, ele espalha benefícios infinitos. E o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Então, por mais que a gente às vezes ache que é ingrato, que não está, só o fato de nós termos feito o bem, já recebemos isso. Essa sensação de conforto. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente fica ali remoendo aquilo e nem se arrependendo. Diferente de quando a gente faz mal. Então, só isso já faz bem pra gente. Já alimenta a nossa alma, né? E o ato da bondade é invariável. Força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Existem imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Então, gente, aqui, se a gente não tem nada para oferecer, se alguém vem conversar com a gente, está precisando conversar, nós estamos num momento que as pessoas, depois da pandemia, às vezes elas estão angustiadas, muita gente aí passou por depressão, crise de pânico. Todo mundo que você conversa ou está com isso, ou conhece alguém que está, ou está nessa necessidade. Se eu não tenho nada de bom para falar, eu empresto pelo menos o meu ouvido para a pessoa desabafar. E se eu puder dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra que seja assim, calma, vai ficar tudo bem, vai passar, já é uma ajuda. Por mais que a gente ache que não. Porque às vezes a pessoa ela acha que ninguém está entendendo ela. Porque só quem passa pela amargura, a amargura que eu digo assim, todos nós temos problemas. O que é um problema para ela pode não ser para mim. E aí ela pode falar, mas ela não tem problema. Só que a mesma coisa que incomoda, do mesmo jeito que ela se sente incomodada com ela, o meu me incomoda. Então o fato da gente dar apoio, da gente pelo menos escutar, da gente dar um incentivo, já faz com que a pessoa não se sinta sozinha. Mas ele não se importa comigo. Por mais que você não esteja não se importando, a pessoa na aflição, ela acha que aquela pessoa que não escuta ela e não tem nada de bom para dizer para ela, principalmente se for próxima dela, ela não está nem aí para ela. E aquilo vai amargurando mais a pessoa e vai adoecendo mais. Então, uma forma de auxiliar, às vezes, é pelo menos escutar. Pelo menos segura na mão e fala, não, tá tudo bem, você não está sozinho. Vamos achar uma ajuda, vamos achar uma solução junto, vamos tentar resolver. Já é uma forma de ajudar, por mais. Porque às vezes as pessoas acham que a ajuda é só financeira, só material. E não é só isso. As pessoas estão mais precisando, às vezes, de apoio, de atenção e de alguém que as escute, do que alguém que vá lá e pague e fique dando só o material para ela, né? Aqui. E os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Aqui, por
Por mais que eu não esteja exteriorando, se eu estiver pensando, desejando mal para alguém, ou bem para alguém, ele vai vir como mal ou vai vir como bem. É íntimo, é secreto, ninguém sabe, mas eu sei o que eu estou pensando. Eu sei o que eu estou desejando. E aquilo que eu desejo interfere, né? E é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói. E por dilatação viva de nossa personalidade. Então é isso, né? Eu posso falar uma coisa que eu posso ajudar a pessoa a ficar super bem, como eu posso falar uma coisa no momento que ela está tão ruim que eu posso destruir ela de uma vez, naquele momento. E aí a gente não sabe o que está se passando. Se a gente vai detonar tal pessoa ou se a gente vai. Então, vamos prestar atenção no que está saindo da nossa boca, que é o que ele está alertando aqui, né? E eu penso, esse é o último slide. Essa última frase dele diz assim, né? Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração. E por isso mesmo ela contamina o homem. Porque ela sai do coração, então ela sai do sentimento. Então, acho que essa lição serve para que a gente olhe para dentro da gente, veja aquilo que está incomodando a gente, veja a forma como a gente está olhando para a vida, olhando para as coisas. Cada um sabe o que está dentro do seu íntimo. E a forma como a gente está lidando com isso. Porque a gente tanto pode usar aquilo que sai da boca da gente para pedir ajuda, para pedir auxílio, como a gente também pode auxiliar. Então, aquilo que está saindo do nosso coração pela nossa boca pode ser um pedido de socorro, como também pode ser um socorro. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero não ter, assim, confundido a cabeça de vocês. Mas se vocês puderem, leiam Mateus 15. Mateus 15 tem muita informação, né, Flávia? É um capítulo muito bonito. Tem até aqueles livrinhos azuis que às vezes a gente ganha. Ali também tem essas partes do Novo Testamento. E Mateus é um livro muito bonito para se ler. Tem muita mensagem bonita lá. E que a gente possa, né, usar a nossa boca, tanto para pedir socorro, como também para socorrer. De coração, né, aberto. Uma boa noite para vocês e obrigada. Mas agora eu passo para a live, né? Isso. Então, agora para o pessoal de casa, desculpem aí a minha confusão aí com essa parte de live, ainda estou me adaptando, né? Quem não pegou sua garrafinha de água para pôr, para fluidificar, pode pegar agora. Nós vamos começar com as nossas vibrações. Aproveitando esse momento de paz, de tranquilidade, de silêncio, pedindo para que licença para Jesus, para vibrar muita paz, muita luz, muito amor, muita compreensão e muita compaixão no coração de todas as pessoas que habitam no nosso planeta. Que todas possam receber a paz, a tranquilidade, o carinho, o abraço dos seus mentores, os seus amigos espirituais, que essa vibração de amor se emane para todos aqueles que necessitam, que estão em hospitais, em asilos, em creches, em orfanatos, para aqueles que se encontram morando na rua, para aqueles que se encontram necessitados de afeto, de amor, de ajuda, que possam ser acalentados, que possam ser abraçados, e que essa energia envolva todas as pessoas que precisam ter a mente clareada e que possam receber isso da nossa espiritualidade, do nosso Pai Maior. Que todos os lares sejam abençoados e protegidos. E assim pedimos que cada lar agora seja visitado pelos mentores da nossa casa, que todos possam receber o carinho e a energia que necessitam, que possam, através dos seus pensamentos e dos seus pedidos, serem atendidos, que possam ter paz, que possam ter tranquilidade,
saúde física, mental, espiritual, que possam ter força e que se lembrem que a força de Jesus, de Deus, está dentro de cada um de nós. Somos seus filhos e Ele está com a gente, nunca nos abandona, então nunca estamos sozinhos. Que possamos ter uma semana de paz, tranquila, abençoada, e que na próxima oportunidade possamos nos encontrar novamente. Muito obrigada, uma boa noite e que a paz de Jesus esteja com todos.